Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Suno Research, do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlo Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e hoje estamos aqui para comentar mais uma carta anual da Berkshire Hathaway, do grande, do ídolo, do mito, o verdadeiro mito, né? O nosso queridíssimo Warren Buffett. Podíamos estar com o melhor convidado para comentar esse pedacinho de conhecimento sagrado, né? Esse poço de conhecimento que é essa carta, que o nosso queridíssimo Alberto Amparo, analista CNPI internacional aqui da Suno. Muito bem-vindo, Alberto, e obrigado por estar conosco. Obrigado, Carlo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui comentando sobre essa belíssima peça, né, que todo ano o Buffett solta pra gente, né, como, assim, sempre cheio de transparência, lições sobre investimentos, sobre a vida, né, e desde 1965, se eu não me engano, ele está soltando aí, né, compartilhando seus pensamentos de maneira bastante transparente com os acionistas e qualquer pessoa que tenha interesse, né, em aprender mais sobre investimentos. Pois é, verdadeira aula de economia, né, que todos os anos o Buffett dá pra gente, aula de economia, de gestão e como se tornar um investidor de sucesso, sempre focando no longo prazo e com a bíblia do velho Invest, né? Então vamos ao que interessa. Na carta divulgada no dia 27 de fevereiro, a Berkshire Hathaway informou que teve um lucro em 2020 de 42,5 bilhões de dólares, uma queda de 48% em relação ao ano anterior, né? Agora, nessa carta, o Warren Buffett, né, a Berkshire Hathaway, informou deu uma série de informações. Em primeiro lugar, os resultados, né? Resultados de todas as empresas que a Berkshire controla, o andamento das ações, etc. Qual ponto você achou mais importante nesta parte dos resultados da carta da Berkshire Hathaway? Acho que um ponto interessante que já fica claro para a gente, né, no começo da carta do Buffett são as limitações, né, dos métodos contábeis, né, para analisar o resultado de uma empresa, né? Por exemplo, você falou de 42,5 bilhões de dólares de lucro, né? E o Buffett fala que essa não é a melhor métrica para você olhar para a Berkshire Hathaway porque ela é uma métrica suja, né? Por exemplo, o portfólio de ações da Berkshire Hathaway, empresas que a Berkshire ela possui ações, mas não controla, eles estão sujeitos à volatilidade de mercado, perfeito? Hoje em dia, né, na data da carta, esse portfólio de ações tinha um valor de mercado de 281 bilhões de dólares. E o que acontece é que a volatilidade, né, ao longo do tempo desse portfólio de ações, ela entra no lucro da Berkshire Hathaway, né? Então, se o portfólio deles estava 260 bilhões e foi para 280, né, mesmo que eles não tenham vendido nenhuma ação, isso vai entrar no lucro líquido deles. Né? E, se eu não me engano, mais de 26 bilhões de dólares desse lucro aí foi proveniente de variação no portfólio de ações. Né? Então, já de início, o Buffett fala que o melhor jeito para você olhar para quanto de dinheiro a Berkshire está fazendo com suas operações mesmo, né, é olhar o operating earnings, né, os lucros operacionais da empresa, que estão em torno de 21,9 bilhões de dólares. Então, essa já é uma pequena lição, né, que para você ser um bom investidor, você tem que entender do mundo real também. Né? Não são apenas os números, não é algo meramente quantitativo, né? Sem aquele conhecimento de mundo, aquela análise qualitativa, às vezes você pode, né, levar gato por lebre, e por isso que ele é extremamente transparente, né, com como você deve endereçar os resultados da empresa. Agora, além disso, justamente você falou de transparência, né, Alberto? Na transparência tradicional do Buffett, ele também aponta seus erros, né? Não foi diferente nessa carta. Ele mesmo admitiu que fez alguns erros no ano passado, que algumas empresas onde ele investiu, né, que ele acreditou poderiam dar bons resultados, no final das contas tiveram alguns probleminhas, né? Por exemplo, a empresa que ele citou é do setor, não por acaso, setor de aviação e de aerospace, né? O que você achou desse ponto, desse erro específico apontado, admitido pelo Buffett? Bom, transparência, novamente, né? Eu acho que grandes investidores, eles cometem erros, né? Assim, claro que não foi um erro gigantesco, né? Mas ele superestimou quanto seria um lucro normalizado da Precision Cast Parts, né? Que é essa empresa da indústria aeroespacial. E por conta da pandemia, né, o Buffett viu que teve uma certa deterioração, né, no tanto de lucro normalizado que ele espera no futuro. Né? E como o valor justo que a empresa é contabilizada no balanço, ele depende também das estimativas de fluxo de dinheiro que essa empresa vai gerar ao longo do tempo,
né, ela teve essa posição, esse investimento teve uma reavaliação, um impairment, né, de 11 bilhões de dólares. Né? Então, foi uma subtração aí no valor contabilizado da Precision Cast Parts, né, de 11 bilhões de dólares. E o Buffett fala que isso aconteceu por conta, né, de uma interpretação errônea, né, que ele teve do futuro. Ele superestimou um valor e, consequentemente, né, você vê isso daí afetando o valor contábil do lucro da Berkshire Hathaway no ano. Assim, claro, ele não errou fundamentalmente, levou o gato por leve porque ele não entendia a empresa. Né? Simplesmente investir é abrir mão do dinheiro hoje para coletar mais no futuro. E você entender quanto de dinheiro você vai coletar no futuro, né, você está sujeito a coisas completamente fora do seu controle. Né? Assim, essas vicissitudes do mundo real. Vide pandemia, né? Vide pandemia. Então, faz parte, né? Isso daí não ofusca o belíssimo track record que ele tem e nem a qualidade da empresa. Mas, né, assim, também é esse bom exemplo de honestidade. Já no começo da carta, você chega e expõe o seu erro. Pois é, né? E no mercado financeiro sabemos que não é muito comum um gestor, né, como o Buffett é de fato, admitir um erro, né? Então, mais um ponto para o Buffett. Agora, outra questão interessante dessa carta, que eu achei interessante, é o conceito de conglomerado, né? Que ele fala de conglomerado, que é algo que as empresas que a Berkshire Hathaway de fato se tornou, né, porque ela possui várias outras empresas, não controla todas, mas ele, vamos dizer assim, desenvolve um pouco esse conceito de conglomerado no bom e no ruim. Né? O que você achou dessa parte, dessa reflexão que ele fez sobre a questão de um conglomerado no mercado financeiro? Eu acho que ele toca num ponto interessante, porque a palavra conglomerado, né, assim, nos Estados Unidos, né, ela até às vezes é mal vista, né, e ele fala que com razão. Né, porque conglomerados são empresas que são holdings, né, que possuem business, né, empresas em indústrias não correlacionadas. Né, empresa que tem várias, que controla outras empresas em diversas indústrias. E a Berkshire Hathaway, né, ela é um conglomerado. Acho que eles controlam, se não me engano, 64 empresas hoje, né, e ainda possuem um portfólio de ações, que são empresas que eles não controlam, que vale 281 bilhões de dólares de valor de mercado. E ele diz que essa denominação conglomerado ela tem esse quê negativo, exatamente porque se você olhar historicamente, né, empresas excelentes, né, normalmente o dono dela ele não quer vender o controle para outra empresa. Né, ele quer ter a empresa dele e usufruir dessas avenidas de crescimento. Então, historicamente, você tem exemplos de conglomerados que fizeram muita besteira, né, que pagaram caro demais para adquirir uma empresa, exatamente por esse motivo, porque vai ser difícil adquirir boas empresas, né, ou conglomerados que se financiam exageradamente no momento de bull markets, né, para continuar crescendo. Né, e conglomerados também que saem fazendo aquisições de indústrias que elas nem entendem direito. Né, e ele fala que isso acabou, né, denigrindo um pouco o nome conglomerado, mas que a Berkshire Hathaway, apesar de ser um conglomerado, ela não faz questão de controlar os negócios. Né? Uma coisa que o Buffett e o Munger perceberam ao longo da história é que eles podem muito bem encontrar excelentes pessoas, né, excelentes gestores, e delegar isso daí para eles não precisam controlar a empresa, então eles estão olhando muito mais para a qualidade do business em si, para a qualidade da gestão e para o preço que ele está pagando, do que se ele está adquirindo controle. Por isso exatamente que ele tem tantos negócios que ele não tem o controle. Né? E a Berkshire Hathaway ela tem uma reputação tão impecável, né? E assim, tanto de honestidade quanto de foco no longo prazo e uma cultura interessante e de uma enorme liquidez, né? Não falta dinheiro ali, que muitas vezes as próprias empresas excelentes, elas, quando o cara quer aposentar ou quando o cara quer vender a participação para cash out, né, pegar bastante dinheiro, eles batem na porta da Berkshire Hathaway e perguntam se eles não querem comprar, né, que é uma vantagem competitiva que eles só possuíram isso por fazer negócio de maneira impecável durante muitos anos. Então achei interessante esse ponto que ele tocou de conglomerado. Outro ponto que ele tocou também, Alberto, né, foi a questão das joias da coroa, né, da Berkshire. Né, ele indicou quais são as joias da coroa. Sabemos que a Berkshire Hathaway tem a maior posição na Apple, né, mas não somente nela. Tem outras empresas que eles consideram as verdadeiras joias da coroa. Qual empresas roubaram mais sua atenção, captaram mais sua atenção dessas que ele falou, que ele identificou como joias da coroa? Ele cita na carta 4 joias, né, que seriam as participações, assim, as operações mais valiosas da empresa. Né? A primeira é
operação de seguros, né, de Property and Casualty, né, essas seguradoras dele que tem diversas vantagens, né? A primeira, ela é gerida pelo Ajit Jain, né? O Ajit, segundo o Buffett, ele gera o acionista da Berkshire Hathaway tem que ficar mais feliz, ser mais grato ao Ajit do que ao próprio Buffett Munger, porque ele gerou muito valor, né? Fala que ele merece muito, de fato ele é um ET na Terra para underwriting de seguros, né? E, além disso, né, a Berkshire Hathaway, por ela ter a operação de seguros gigantesca e diversos outros negócios não correlacionados, ela usufrui de muitos fluxos de dinheiro e mais flexibilidade, né, que faz ela pode fazer subscrição de outros tipos de riscos também. Ele não fala exatamente isso lá, mas é uma verdade. Né? Por exemplo, o terrorismo, o terremoto, né, eles conseguem eles conseguem ter mais capital investido que os concorrentes. Né? E outra coisa que ele diz também da operação de seguros é que hoje em dia, né, o mundo não está muito favorável para aqueles que têm título de renda fixa, né, aqueles que compram título de dívida do governo. Ele cita, por exemplo, que hoje em dia o título de 10 anos do governo americano dá um 0,93%, 0,94% de yield. Né? E por que isso é importante? Porque o business de seguro, né, existe o float, que é dinheiro dos outros que a seguradora segura. Né? A segura, ela mantém. Né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai fazer seguro para o seu carro, né? Você está fazendo seguro para você poder algum dia receber o valor do carro caso aconteça alguma coisa, mas você vai pagar o prêmio aí periodicamente, né? E esse dinheiro periodicamente sendo pago, a empresa vai segurando. Algum dia ela pode te devolver, mas talvez não devolva, né? Assim, se você nunca bateu o carro nem nada, o dinheiro fica por lá. Então é lucro líquido para eles, né? Exato. Não é um lucro, né? Assim, é dinheiro dos outros, né? Mas é como se eles estivessem pegando uma dívida que eles não têm que pagar juros. Eles ganham juros para segurar esse dinheiro. Né? Um bom jeito de você comparar é, por exemplo, com um depósito de banco. Né? Pensa que todo dia no banco entra e sai muito dinheiro. Mas o valor que ele mantém lá dentro é mais ou menos estável. E assim, o cara pode chegar lá um dia e sacar tudo, né? Mas não é todo mundo que vai ao mesmo tempo. Né? Então o float, hoje em dia a Berkshire ela tem essa munição, né, que é dinheiro dos outros que eles mantêm, de 138 bilhões de dólares. E qual é a diferença da Berkshire Hathaway perante outras seguradoras, né? As outras seguradoras, elas, por motivos regulatórios, né, ou por não saber investir direito em ações, né, eles têm que comprar títulos de renda fixa, que estão dando um yield super baixo. Enquanto a Berkshire Hathaway, né, esse float, o Buffett pega e ele compra em ações, compra em empresas, compra em treasury bonds, né, deixa em dinheiro. Né, é o Buffett gerindo esse float, enquanto os concorrentes estão tendo que comprar, né, título de renda fixa que dá um yield super baixo. Né, então, enfim, né, esse é o primeiro business da joia da coroa. Né, a segunda joia da coroa é a Burlington Northern Santa Fe, né, que é a BNSF, que é uma ferrovia que a Berkshire Hathaway controla, tem 100%, e a maior ferrovia dos Estados Unidos em volume fretado. Né? É uma empresa que, assim, eles pagaram tanto, hoje em dia ela dá o tanto que eles pagaram em dividendo, não lembro exatamente os valores, mas é um business fenomenal, né? Dentro dos Estados Unidos, extremamente relevante. O terceiro business que ele conta, né, que é a terceira joia da coroa, é a participação que eles têm em Apple, e obviamente eles não controlam a empresa. Né? Hoje em dia eles têm 5,4% da Apple, mas na época que eles adquiriram a Apple, eles pagaram 36 bilhões de dólares para adquirir 5,2% da Apple. E o Buffett ele conta sobre recompra de ações. Né? Tipo, por que essa participação deles aumentou na Apple? E eles nem gastaram mais dinheiro. Inclusive venderam parte da Apple. Né? Inclusive venderam. Né? Eles pagaram 36 bilhões na Apple. Hoje a participação deles vale 120 bilhões de dólares. Então pensa que ele... Multiplicou 4 ele mais do que quadruplicou porque ele quadruplicou porque ele vendeu 11 bilhões de dólares. Então ele comprou 5,2% por 36. Hoje ele tem 5,4%, que vale mais ou menos uns 120. E ele ainda vendeu, né, 11 bilhões de dólares, então ele teria 5,6%, se eu não me engano, hoje em dia. Né? E por que aumentou essa participação na Apple? Né? Ele conta que é até uma boa sacada para a Berkshire. Essas empresas que eles não controlam, o único dinheiro que aparece no lucro da Berkshire Hathaway são os dividendos que essas empresas pagam para a Berkshire. Né? Por exemplo, as recompras de ação da Apple, o dinheiro que a Apple lucra e reinveste no negócio dela, isso daí não está aparecendo nos demonstrativos da Berkshire Hathaway, mas 5,4% disso daí é dela.
né? E isso daí não está aparecendo lá. Então, uma pessoa, para analisar a Berkshire Hathaway, ela tem que ter consciência desses lucros escondidos, né? Então, o que é recompra de ação? Né? Pensa que você tem um restaurante, você mais 4 amigos, né? Um restaurante que lucra R$ 1 milhão por ano, né? Então, são 5 sócios, né? 5 sócios, cada um tem 20%, vamos dizer, né? Cada um tem um quinto. E cada um, né? Sua participação no lucro é de R$ 200 mil, né? Então, pensa que um dia, né, um dos sócios, o Gessé, né? O Gessé, ele gosta de apostar em corrida de cavalo, ele está precisando de dinheiro, né? E ele quer vender a participação dele no restaurante, né? E pensa que ao longo do tempo o seu restaurante, ele tem na conta do restaurante R$ 1 milhão, né? Ele conseguiu economizar R$ 1 milhão. Aí vocês pegam e oferecem, né? Compra essa participação do Gessé por R$ 1 milhão, né? Pensa que se o restaurante tinha R$ 1 milhão, né? 20% do dinheiro na conta do banco do restaurante também era seu, né? O Gessé, ele ganha R$ 1 milhão, a participação dele vira dos acionistas, né? Então o que aconteceu? Né? Você antes tinha participação em R$ 200 mil, ou seja, um quinto do lucro da empresa. Agora tem só 4 sócios. Então você tem 25% da empresa e não 20%. Né? Então você agora tem direito a R$ 250 mil do lucro dessa empresa. Né? E mais participação da empresa. Então é mais ou menos isso daí que é a recompra. Né? Isso daí que de um jeito bem, né? Em outra ordem de magnitude, mas é o que acontece com a Apple. Né? Se eles só mantiverem a posição deles e a Apple for recomprando ações, a participação deles na empresa cresce, né? E eles não têm que desembolsar mais nenhum dinheiro. Né? E a própria Berkshire Hathaway também recompra as ações dela. Né? Recomprou bastante dinheiro do ano passado. Isso é uma forma de retornar dinheiro aos acionistas. Então eu falei da terceira joia da coroa, a quarta joia da coroa é a BHE, né, a Berkshire Hathaway Energy, né, que é a operação de utilities, né, de energia lá que eles têm nos Estados Unidos, né, que cresceu pra caramba ao longo do tempo. Bom, são as 4 joias da coroa, né? Operação de seguros, a Burlington Northern Santa Fe, que é a ferrovia, a participação na Apple e a Berkshire Hathaway Energy. Agora, vamos falar então um pouco das aquisições. A gente falou das joias da coroa, vamos falar um pouco do que o Berkshire Hathaway está comprando, comprou, né? Nessa carta te deixou, você achou mais interessante sobre a questão das aquisições? O Buffett tem uma seção que ele conta, né, de algumas empresas exatamente que ele comprou o controle ao longo da história, né? E ele de excelentes business, né? Ele fala da See's Candies, né? Que é um negócio de vende doce lá nos Estados Unidos. Ele conta da Clayton Homes. Ele fala da Nebraska Furniture Mart, né? Que esse daí até ele conta, ele fala quão excelente, né? É você não precisa controlar a empresa, não precisa dar ordem dentro da empresa, porque você consegue. Muitas vezes as pessoas elas acham que quando você toma as decisões dentro do negócio, é o melhor, porque você sabe o que está acontecendo. Né? E o Buffett e o Munger, eles perceberam que você delegar a tomada de decisão para uma pessoa que é muito melhor que você é a melhor coisa que pode ser feita. Né? E vou contar só a história de uma, né, que é o Nebraska Furniture Mall, né, que é a maior loja de móveis, né, e decoração, né, dos Estados Unidos. A fundadora, a Mrs. B, né, eu esqueci o nome dela exatamente, acho que é Rose, alguma coisa assim, mas é Mrs. B. Ela nasceu na Rússia, né, ela foi para os Estados Unidos sem um tostão no bolso, sem saber falar inglês quando ela era jovem. Ela chegou nos Estados Unidos, passou um tempão, né, economizando dinheiro. Né, ela aprendeu a falar inglês porque o filho dela começou a ir para a escola e ensinava para ela. Aí depois de anos economizando um dinheirinho, ela teve $2.500, abriu uma loja de imóveis, abriu essa loja de imóveis, ela e o filho dela também, eles eram frenéticos, né? Eles eram obcecados por isso, né? Eles praticavam preços muito mais baixos, ela viajava para outros locais e comprava móvel mais barato, e pensa que tinha várias empresas grandes que queriam cobrar caro nos móveis, né? E ela cobrava mais barato que eles. Né? Tanto que até tentaram entrar na justiça contra ela, né? E ela falou, pô, seu juiz, eu só pego o negócio, pego meu preço de custo por uma margem de 20% e vendo. Não é minha culpa que os concorrentes vendem pelo dobro. Né? Acho que eu não estou fazendo nada de errado. Enfim, né? Ela é obcecada por esse negócio, muito inteligente. Né? Tanto que assim, foi uma história de sucesso, das 3 maiores lojas de imóveis dos Estados Unidos. E uma coisa interessante de falar é que no final, assim, quando ela estava com 91 anos, né, ela teve um desentendimento com os
Herdeiros, né? Com alguns dos herdeiros, uns sobrinhos dela lá, acho que trabalhavam na loja, eles brigaram e ela quis sair da gestão do negócio, né? Aí ela ficou em casa um tempo, não sei o que, ela não conseguia ficar parada, ela pegou e abriu uma outra loja, né, num cantinho. E aí o que aconteceu? O negócio dela começou a crescer tanto, né, que o Buffett teve que intervir e fazer ela voltar pra lá, porque senão ela ia, com 91 anos, ela ia dar pau na loja da Berkshire, né? Enfim, uma história interessante, mas ele dá muita importância à pessoa que está tocando o negócio antes de comprar. Então, gestão e pessoas, né? Agora, e a questão da partnership, né? Falando gente de pessoas, né? Fazer alianças de longo prazo, parcerias de longo prazo. O que você achou interessante na carta do Buffett desse ano falando de partnership? Ele fala que, apesar de ele ser uma empresa listada, né, a atitude deles é de partnership, é de parceria, né? Ele conta até antes dele ter a Berkshire Hathaway, quando ele tinha a Buffett Partnership, que era o fundo dele, que as pessoas investiam com ele, era uma relação de lealdade, né? Que ele cuidava do dinheiro das pessoas, não cobrava taxa de administração, só cobrava o que performa sobre o que dê 6% de rentabilidade, né? Ele fala que apesar de hoje eles serem uma empresa de centenas de bilhões de dólares, é a mesma mentalidade, né? Tanto que eles até falam de 5 tipos de investidores da Berkshire, né? 5 buckets. Tem o dinheiro do controlador, né? Buffett tem, sei lá, 16% da Berkshire e ele fala que vai doar tudo isso para caridade. Tem um outro bucket aí que são os ETFs e fundos, né? Que compram a Berkshire Hathaway, mas eles são acionistas só porque eles estão seguindo um índice, né? Não é porque eles gostam dela, é seguindo uma regra. Tem o terceiro, que são gestores de fundo que ativamente escolhem ter a Berkshire Hathaway, né? Tem o quarto tipo, que são pessoas que compram Berkshire Hathaway, mas que vão vender alguma hora porque elas estão comprando para ter outro ativo que apareça melhor em algum momento, e ele fala que isso não tem problema nenhum, porque ele fez isso muito ao longo da história. E o quinto tipo, que ele fala que ele tem um apreço especial, são aqueles que investem para o longo prazo, realmente confiam na Berkshire Hathaway e é um negócio, e ele tem muito apreço para essa lealdade. Não, pois é, né? Então, Alberto, é uma questão de parceria mesmo e de relacionamento de longo prazo, né? Então, de confiança e de colaboração, né? Uma questão mais psicológica do que econômica. Mas tem também parte econômica nesta carta do Buffett. No caso, o fato que me surpreendeu é que a empresa é a maior dona de ativos imobilizados nos Estados Unidos, né? Então, vamos concluir o nosso vídeo falando justamente desse ponto. O que você achou dessa parte? Bastante interessante, né? Uma empresa do mercado financeiro que é maior dona de ativos imobilizados nos Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre esse ponto? Eles são um conglomerado, eles têm tantas empresas, né? Acho que eles têm 360 mil funcionários, né? Controlam 60 e poucas empresas, têm esse portfólio de ações, né? E se você vê todas as empresas que eles controlam, eles têm mais de, contando o imobilizado bruto, eles têm mais de 300 bilhões de dólares, né, em imobilizado, que é o maior dos Estados Unidos, né? Coisa absurda. Né? E pensa que isso é só um cara usando o cérebro dele, decidindo comprar uma coisa ou outra, ele conseguiu tudo isso daí, né, sem trabalhar, né, só pondo o cérebro para funcionar. E ele diz que isso não necessariamente é um identificador. Não necessariamente um identificador de sucesso. Desculpa, sucesso, sim. Não necessariamente um indicador de sucesso, porque ele fala que os melhores business mesmo, eles não precisam de muito capital para crescer. Tipo um Facebook, assim, se outra empresa quer fazer propaganda no Facebook e no Instagram, o Facebook não precisa dobrar, né, a infraestrutura dele para atender o dobro de empresas, né? Não precisa de muito capital. Enquanto outros negócios precisam, né? Mas não necessariamente eles também são ruins. E ele dá o exemplo da ferrovia, né? Da Berkshire Hathaway Energy, que são excelentes negócios, capital intensivo. E aí, acho que para finalizar, ele fala da carta da Shareholder Meeting do ano que vem, né? Da reunião de acionistas da Berkshire, que infelizmente a gente não vai poder ir, né? Porque esse ano não, mas ano que vem a gente vai, com certeza. Ambos somos acionistas aqui, né, da Berkshire, então com certeza a gente vai dar um pulo lá em Omaha no ano que vem. Esse ano, infelizmente, não iremos, mas vamos comentar com vocês ao vivo e a cores a conferência, né, a Assembleia Anual dos Acionistas, o encontro anual do Buffett com seus acionistas da Berkshire Hathaway. Como ano passado, vai ter um vídeo de comentário, então fique ligado no canal da Suno Research e do Suno Notícias para esta e mais informações sobre o nosso ídolo, né, o grande Warren Buffett. Queria agradecer muitíssimo o nosso Alberto Amparo por ter estado conosco hoje. Muito obrigado, Alberto. Valeu, Carlos, foi um prazer. Obrigado, pessoal, pela atenção. Foi um prazer. É isso aí, e fique conosco no nosso site suno.com.br/notícias para ficar sempre atualizado sobre essa e todas as outras informações que movimentam o mercado de capitais. E sigam a gente nas redes sociais,
no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Dá um like maroto aqui embaixo se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu comentário, que ajuda muito o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.